Fala, nação rubro-negra! Tamo junto mais uma vez para falar do nosso Mengão, orgulho do Brasil e do mundo. Hoje o papo é quente, daqueles que o torcedor sente no coração, porque a situação anda pegando fogo dentro e fora de campo. O Flamengo acabou tropeçando de novo, e o torcedor tá com os nervos à flor da pele, querendo entender o que tá acontecendo, quem é o culpado e, principalmente, o que vai ser feito para colocar o time nos trilhos de novo. E para completar, tem bronca pesada em cima do Gonzalo Plata, tem preocupação com as convocações da seleção uruguaia e até Neymar aparecendo na história, aflito com o futuro do Santos, que vai cruzar o caminho do Mengão no próximo domingo. Então segura firme, porque a resenha de hoje tá daquele jeito que a gente gosta, direta, sem enrolação e com a voz da arquibancada falando alto. O clima em Santos ontem foi de pura frustração. O Flamengo tinha tudo para sair vitorioso da Vila Belmiro, mas acabou desperdiçando a chance e trouxe para casa apenas um ponto. Era o tipo de jogo que, se tivesse terminado com vitória, deixava o time em outra situação na tabela. O problema é que, mais uma vez, erros individuais pesaram demais. A defesa bateu cabeça, o time perdeu o controle emocional e o resultado escapou pelas mãos. E o torcedor, claro, não perdoa. Ainda mais quando vê o Palmeiras abrindo espaço e podendo se distanciar. A situação agora é torcer contra, secar o rival e torcer para a tabela não virar um pesadelo nas próximas rodadas. É a reta final do Campeonato Brasileiro, e cada ponto faz uma diferença absurda. O Flamengo desembarcou de madrugada no Rio, por volta das 4h30, e os jogadores já se apresentam no Ninho do Urubu para retomar os trabalhos. O foco é o duelo contra o Santos, que promete ser tenso, porque o Peixe está na zona de rebaixamento e vai entrar em campo com o desespero de quem precisa vencer de qualquer jeito. Para piorar, o Palmeiras joga antes, e se vencer o clássico de hoje, abre 3 pontos do Mengão. É aquele tipo de cenário em que cada detalhe conta, e qualquer deslize pode custar o título. Por isso o torcedor está com aquele misto de raiva e apreensão, sabendo que o time tem elenco para muito mais, mas que está vacilando nos momentos decisivos. Agora, a novela Gonzalo Plata está dominando as conversas. O torcedor rubro-negro perdeu a paciência. A expulsão dele contra o São Paulo foi a gota d'água. E não foi a primeira vez, né? O cara já tinha sido expulso contra os Estudiantes, contra o Racing e agora de novo, num jogo em que o Flamengo vencia por 2-1 e parecia ter o controle. A falta foi longe do gol, completamente desnecessária, e o cartão vermelho colocou o time numa situação complicada. Resultado: empate no final e mais 2 pontos jogados fora. O torcedor cobra, e com razão. A diretoria, inclusive, passou a madrugada discutindo o que fazer. Ao que tudo indica, uma decisão já foi tomada nos bastidores. O sentimento é de que precisa haver critério. Se outros jogadores já foram punidos por atitudes parecidas, o mesmo tem que valer pro Plata. O grupo não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O Felipe Luiz, por outro lado, tentou amenizar a situação. Disse que a expulsão foi sem querer, que o Plata estava dando tudo de si, que o lance foi uma infelicidade. Só que essa resposta caiu mal. O torcedor quer atitude, não discurso. Não dá para normalizar 3 expulsões em sequência, ainda mais num time que briga por tudo. A paciência acabou. E quando o técnico diz que a culpa é dele, não do jogador, a torcida interpreta como um sinal de que o comando está sendo tolerante demais. No Flamengo, não tem espaço para acomodação. O torcedor exige comprometimento, responsabilidade, principalmente, cabeça fria nas horas decisivas. E não é só dentro de campo que o Flamengo precisa ficar ligado. Tem uma preocupação enorme rondando o Ninho do Urubu com a possibilidade de o técnico Marcelo Bielsa convocar os 4 uruguaios do elenco para defender a seleção. O problema é que o Uruguai costuma divulgar a lista de última hora, sem evento oficial, e o clube só deve saber no domingo, depois do jogo contra o Santos. Isso deixa o departamento de futebol em alerta, porque a convocação pode desfalcar o time justamente num momento crucial da temporada. E se somar a isso o risco de lesões, o pesadelo aumenta. O Flamengo está de olho, tentando se planejar, porque o objetivo principal é a final da Libertadores, e ninguém quer ver jogador voltando machucado de seleção.
Enquanto isso, o clima entre os jogadores é de cobrança interna. O empate contra o São Paulo doeu, porque o time teve a chance de matar o jogo e não o fez. E o pior, cedeu o empate com falhas bobas. O lance do Emerson Royal no final foi simbólico. Em vez de afastar a bola, ele corta para dentro e deixa o adversário com espaço para cruzar e empatar. É o tipo de erro que não pode acontecer num time desse nível. E a torcida sente isso. Cada vacilo vira combustível para crítica. O torcedor tá cansado de ver o time jogar bem em alguns momentos e se perder em outros por pura falta de atenção. No meio desse turbilhão, o Neymar aparece como um personagem curioso da história. O craque, que tem uma ligação forte com o Santos, estaria desesperado com o momento do clube. O Santos caiu para a zona de rebaixamento depois da vitória do Bahia, e agora precisa vencer o Palmeiras para respirar. E no domingo, encara o Flamengo no Maracanã, num jogo que promete ser dramático para os dois lados. O Peixe luta para sobreviver, e o Mengão para não deixar o Palmeiras escapar. É o tipo de confronto que mexe com todo mundo. O torcedor rubro-negro sabe que a reta final do campeonato vai ser uma verdadeira montanha-russa. Cada rodada é uma decisão, cada ponto perdido é uma ferida aberta. O elenco tem qualidade, tem nomes pesados, mas precisa de mais equilíbrio. E a pressão só aumenta. Quando se joga no Flamengo, não tem espaço para erro repetido. A torcida cobra, a mídia cobra, e o próprio elenco precisa entender que a camisa pesa. O clube é gigante, e a responsabilidade vem junto. O momento é de reagir, de mostrar força e de provar que o time ainda pode brigar por tudo nessa temporada. Agora, enquanto a diretoria decide o que fazer com Gonzalo Plata, a torcida segue de olho. Querem punição, querem exemplo. E querem também ver um time que entre em campo com a seriedade que o escudo exige. O Flamengo é paixão, é garra, é história. E o torcedor, que atravessa o Brasil para apoiar o time, quer ver esse comprometimento refletido dentro das quatro linhas. Porque o Flamengo não é lugar para jogador desligado, não é time para quem perde o controle na hora errada. O Flamengo é o clube que joga para vencer, que entra para ser campeão e que não pode vacilar em momento nenhum. Assim o clima vai esquentando no ninho, com a pressão aumentando e a expectativa lá em cima. O próximo jogo contra o Santos vai dizer muito sobre o que vem pela frente. A torcida quer resposta, quer atitude, principalmente, quer vitória. Porque o Mengão, quando entra em campo, não joga só por pontos, joga por honra, por camisa e por milhões de apaixonados espalhados pelo mundo. E o que a gente percebe, nação, é que o torcedor do Flamengo tá cansado de ver o mesmo filme se repetir. Não é só a derrota ou o empate que machuca, é o jeito como o time entrega resultados que estavam nas mãos. Contra o São Paulo, foi de novo aquela sensação de que a vitória estava garantida, que bastava segurar o jogo, e de repente tudo desmorona. E quando o torcedor olha para dentro de campo e vê a falta de concentração, o nervosismo e os mesmos erros voltando, a paciência vai para o espaço. O Flamengo precisa recuperar a confiança, precisa mostrar que ainda tem fome de título, e que os jogadores entenderam o peso dessa camisa. Porque vestir o manto rubro-negro não é só entrar em campo, é representar uma nação inteira que vive o clube 24 horas por dia. O torcedor entende que erro acontece, que futebol tem imprevisto, mas o que irrita é ver que são sempre os mesmos nomes envolvidos nos vacilos. Gonzalo Plata, por exemplo, é um jogador talentoso, tem força, velocidade, mas está se perdendo na própria ansiedade. O problema não é uma expulsão isolada, é o padrão de comportamento. 3 vermelhos em pouco tempo é sinal de que algo está errado, e o Flamengo não pode pagar o preço por isso em partidas decisivas. E se o clube já puniu outros atletas no passado por atitudes parecidas, é natural que o torcedor cobre o mesmo tratamento. No Flamengo, disciplina é tão importante quanto o talento. Sem isso, o grupo se perde, o vestiário fica dividido e o desempenho cai. A fala do Felipe Luiz tentando defender o jogador também virou assunto. A intenção do treinador pode até ter sido proteger o grupo, mas acabou soando como falta de firmeza. O torcedor quer ver liderança, quer ver cobrança. Não dá para fingir que nada aconteceu. A expulsão prejudicou o time, e o torcedor sabe disso.
E quando ele ouve que foi sem querer, que o jogador estava dando tudo, parece até que o erro não teve consequência. Só que teve. O time perdeu 2 pontos preciosos, viu o rival direto se aproximar e ainda colocou em risco a sequência no campeonato. O Flamengo precisa de comando firme, de atitude dentro e fora de campo. O torcedor quer resultado, e resultado se conquista com cobrança, com seriedade e com foco total. Enquanto isso, o Flamengo segue tentando se ajustar na tabela, dependendo de tropeços do Palmeiras para seguir vivo na disputa. E é curioso ver como o destino coloca justamente o Santos no meio dessa história. De um lado, o Peixe desesperado, tentando sair do sufoco e se salvar do rebaixamento. Do outro, o Mengão pressionado, precisando da vitória para continuar sonhando com um título. É aquele tipo de confronto que vale mais do que 3 pontos, é questão de moral. E o Maracanã promete ser um caldeirão, porque a nação vai empurrar o time do começo ao fim. A torcida vai cobrar, vai incentivar e vai querer ver atitude. E tem mais um ponto que preocupa demais o Flamengo: as convocações. O técnico Marcelo Bielsa deve chamar os 4 uruguaios, e isso pode bagunçar completamente o planejamento do time. A diretoria já está em alerta, porque essa data FIFA cai num momento sensível da temporada. São jogos decisivos, e perder jogadores por convocação é tudo que o Flamengo não precisa agora. E se somar a isso o risco de lesões em amistosos ou jogos de eliminatórias, o problema dobra. O torcedor já fica apreensivo só de imaginar que um jogador possa voltar machucado e perder a final da Libertadores. É o pesadelo de qualquer flamenguista. O time está focado na taça, e tudo que possa atrapalhar esse objetivo vira motivo de preocupação. No meio disso tudo, o ambiente no Ninho do Urubu é de cobrança pesada. A diretoria quer respostas, o técnico quer comprometimento, e o torcedor quer atitude. A sensação é de que o Flamengo precisa reencontrar a sua identidade, aquela garra e intensidade que sempre foram a marca do time. Quando o Mengão joga com vontade, com concentração e com foco, ninguém segura. O problema é quando o time se perde em erros bobos e deixa escapar vitórias que estavam garantidas. E é isso que precisa mudar, rápido. A temporada está chegando na reta final, e ainda dá para transformar a frustração em motivação. O Flamengo tem elenco, tem qualidade, tem camisa e tem torcida. Só falta transformar tudo isso em resultados dentro de campo. E se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo sabe, é que nada vem fácil. A história do clube é feita de superação. Quantas vezes o time foi desacreditado e deu a volta por cima? Quantas vezes parecia tudo perdido, e o Mengão mostrou que é diferente? É essa energia que o time precisa resgatar agora. Porque o Flamengo grande, o Flamengo que empolga, é aquele que joga com alma, que não desiste nunca e que encara qualquer adversário de frente. É esse espírito que a torcida quer ver de volta. A partida contra o Santos, além de decisiva para o campeonato, vai ser um termômetro do que o Flamengo pode entregar até o fim da temporada. É jogo para mostrar personalidade, para apagar a má impressão e provar que o elenco está fechado e comprometido. O torcedor não quer ver mais desculpas, quer ver resultado, raça e entrega. É hora de transformar a frustração em combustível. Cada jogador precisa entender que cada minuto em campo vale ouro, que cada jogada pode definir o destino do campeonato. E o sentimento que fica é esse: o Flamengo tem tudo para virar o jogo. Basta querer. Basta entender que vestir essa camisa é um privilégio que exige responsabilidade. O torcedor não desiste nunca, e por isso cobra tanto. Cobra porque acredita, porque ama, porque sabe do potencial do time. E se o Flamengo conseguir alinhar talento, disciplina e foco, ninguém segura. A nação quer ver o Flamengo que impõe respeito, que dita o ritmo, que entra para vencer e que sai de campo com a sensação de dever cumprido. Porque esse é o Flamengo que o mundo aprendeu a temer, e é esse Flamengo que o torcedor quer de volta, agora. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A notícia caiu como uma bomba nos corredores da Gávea e entre os torcedores rubro-negros. Em um comunicado que pegou até os companheiros de equipe de surpresa, Georginio de Arrascaeta anunciou que está de saída do Flamengo.
O meia uruguaio, um dos principais nomes da era vitoriosa recente do clube, teria decidido encerrar seu ciclo no Rio de Janeiro após anos de conquistas, brilho e idolatria. Fontes próximas ao jogador afirmam que a decisão vinha sendo amadurecida há algum tempo, embora o anúncio tenha sido feito de forma repentina. Segundo pessoas do staff de Arrascaeta, o craque estaria buscando novos desafios na carreira, e há quem diga que propostas tentadoras do exterior pesaram na escolha. A diretoria do Flamengo, por sua vez, teria sido pega de surpresa, e ainda tenta reverter a situação nos bastidores. Nos corredores do Ninho do Urubu, o clima é de incredulidade. Companheiros descrevem um vestiário em silêncio e um sentimento de despedida precoce. Alguns funcionários relataram que o uruguaio aparentava estar mais introspectivo nos últimos dias, o que agora ganha novos significados. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Torcedores manifestam choque, tristeza e, claro, desconfiança. Há quem acredite que tudo não passa de uma estratégia para pressionar por uma renovação mais vantajosa. Outros enxergam um ciclo natural se encerrando, após anos de títulos, gols decisivos e atuações mágicas. O fato é que Arrascaeta sempre foi mais do que um camisa 14 para o Flamengo. Foi símbolo de técnica refinada, visão de jogo e elegância dentro de campo. Sua conexão com a torcida ultrapassou as 4 linhas, tornando-o um dos ídolos mais carismáticos do elenco. Agora, com o anúncio inesperado, o clube se vê diante de um desafio gigantesco: encontrar alguém capaz de preencher o vazio que o uruguaio deixará. Enquanto o futuro do meia segue envolto em mistério, o que se ouve nas rodas de conversa é um misto de lamento e especulação. Se a saída se confirmar, será o fim de uma era, e o início de uma nova novela no futebol brasileiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!